Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, hoje, quarta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. As primeiras leituras trazem para nós, hoje, dia do Padre, o livro de Números, capítulo 13, versículo de 1 a 2, o 25, até o capítulo 14, versículo 1, 26 a 30, 34 a 35. Vamos às leituras. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés no deserto de Farã, dizendo: Envia alguns homens para explorar a terra de Canaã, que vou dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo. E que todos sejam chefes. Ao fim de 40 dias, eles voltaram do reconhecimento do país e apresentaram-se a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel, em Cádiz, no deserto de Farã. E falando a eles e a toda a comunidade, mostraram os frutos da terra e fizeram a sua narração, dizendo: Entramos no país ao qual nos enviastes, que é de fato uma terra onde corre leite e mel. Como se pode reconhecer por esses frutos? Porém, os habitantes são fortíssimos, e as cidades grandes e fortificadas. Vimos lá descendentes de Enaque. Os amalecitas vivem no deserto do Neguebe. Os hititas, jebuseus e amorreus nas montanhas, mas os cananeus na costa marítima e ao longo do Jordão. Entretanto, Calebe, para acalmar o povo revoltado que se levantava contra Moisés, disse: Subamos e conquistemos a terra, pois somos capazes de fazê-lo. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos enfrentar esse povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel começaram a difamar a terra que havia explorado, dizendo: A terra que fomos explorar é uma terra que devora os seus habitantes. O povo que aí vimos é de estatura extraordinária. Lá vimos gigantes, filhos de Enaque, da raça dos gigantes. Comparados com eles, parecíamos gafanhotos. Então toda a comunidade começou a gritar e passou aquela noite chorando. O Senhor falou a Moisés e a Arão e disse: Até quando vai murmurar contra mim? E esta comunidade perversa, eu ouvi as queixas dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, por minha vida, diz o Senhor, juro que vos farei assim como vos ouvi dizer. Nesse deserto ficarão estendidos os vossos cadáveres. Todos vós que fostes recenseados na idade de 20 anos para cima e que murmurastes contra mim, não entrareis na terra na qual jurei, com mão levantada, fazer-vos habitar, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Carregareis vossa culpa durante 40 anos, que correspondem aos 40 dias em que explorastes a terra, isto é, 1 ano para cada dia. Experimentareis a minha vingança,
Eu, o Senhor, assim como disse, assim eu farei com toda essa comunidade perversa que se insurgiu contra mim. Nesta solidão será consumida e morrerá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, irmãs e irmãos, essa leitura é muito extensa, mas vocês querendo ler o capítulo 13 e o 14, fica muito melhor para poder compreender, né, as entrelinhas, o que o Senhor nos fala hoje. Porém, podemos notar que o povo no deserto é muito inerte, eles ficam muito parados e não colaboram de nenhuma forma com Deus. E precede ao modo que Deus determina e é infiel à aliança que Deus propõe. É causador dos próprios males que, entretanto, imputa a Deus. Eles reclamam, questionam, brigam, ficam com saudade do Egito e Deus sim realmente faz com que eles tenham severas punições. Por exemplo, deixá-los parados no lugar, aterrorizados com a narrativa dos exploradores que foram olhar a terra. Eles ficaram com medo e resolveram resmungar com Moisés, porque poderiam estar junto do Egito e vão acabar sendo mortos pelo povo estrangeiro e não vão ousar prosseguir a viagem a uma terra prometida, vão morrer no deserto, até que surjam novas gerações, jovens, gerações animosas, mas confiantes em Deus, que vão colaborar com a obra do Senhor. Ajuda-te que Deus te ajuda é um provérbio sábio. Se eles não querem ser ajudados pelo Senhor, o Senhor não pode fazer nada. É necessário confiar em Deus e seguir. As duas coisas juntas são propícias para terem sucesso na obtenção da terra, e não só uma apenas. E muitas vezes, em face dessas situações graves, nós queremos também voltar atrás com as nossas investidas, com medo de avançar um pouco mais à frente, resignados com pouco, a fim de não enfrentar as nossas dificuldades, como esse povo hebreu. E achamos que estamos só com as nossas forças e às vezes tememos avançar, tememos os obstáculos em nossa vida, mas o Senhor está sempre conosco. E esses empecilhos, essas dificuldades que a gente impõe, não devem nos bloquear, porque nós temos que ter plena confiança no Senhor e o Senhor está sempre conosco. Assim como a cananeia teve fé em pedir ao Senhor para curar a filha dela da tormenta que o demônio fazia, e Cristo viu que ela tinha fé, muito mais fé do que muita gente, que ele estava proposto a salvar das ovelhas perdidas. E ela fala que com Cristo que até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Mas Cristo quis mostrar para os outros quão grande era a fé dela para poder curar a filha. E de fato, nessa atitude dela, devemos reconhecer que o Senhor pode curar os nossos males, curar os nossos medos, para que possamos avançar mais à frente. Fiquemos assim, irmãos, analisemos as nossas dificuldades e sabemos que nosso Deus é muito maior do que os nossos problemas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado, meu irmão,
por estar conosco nessa reflexão. Tenhamos uma abençoada quarta-feira. Fique com Deus e até amanhã com mais um Primeiras Leituras.